A graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria te receber aqui. Hoje, pela primeira vez, eu quero abrir o meu coração e contar para você uma experiência marcante que eu tive com o Senhor Jesus. Talvez você tenha chegado até esse vídeo buscando o batismo com o Espírito Santo, buscando esse assunto. Talvez você já tenha orado há muito tempo, clamado, buscado ao Senhor. E talvez até pensou: será que isso é para mim mesmo? Será que o batismo com o Espírito Santo é para mim? Será que é isso mesmo que Deus quer para mim? Ou talvez você apenas queira entender essa promessa maravilhosa que Jesus deixou para todos nós. Foi uma promessa que Jesus deixou para toda igreja. Seja qual for o motivo que te trouxe até aqui, eu só quero te pedir uma coisa: permaneça até o final. Eu não vou apenas compartilhar um vídeo, eu quero compartilhar com você o que Deus fez na minha vida, como Deus trabalhou na minha vida, o que eu aprendi durante toda essa caminhada com Deus. E também faremos uma oração, todos juntos, para que você possa ser fortalecido e continue na presença do Senhor. Antes de prosseguirmos, me responda aqui nos comentários. Você já é batizado com o Espírito Santo? Você já teve essa experiência? De onde você está assistindo esse vídeo? Me fala aqui, eu gosto de saber, ouvir de vocês. Você já foi batizado ou ainda está buscando essa promessa? Eu gosto de ler os comentários porque eles me ajudam a conhecer melhor quem caminha conosco nesse canal e também porque eu oro por cada um de vocês. Então vamos lá. Desde muito cedo, eu aprendi que servir a Deus era muito mais do que frequentar uma igreja. Eu via pessoas falando e sentindo a presença do Espírito Santo. Ouvia testemunhos de irmãos que tinham sido batizados e o meu coração se enchia de um desejo profundo. Eu pensava: se Deus fez isso na vida deles, eu também quero sentir essa experiência, eu quero sentir essa profundidade. Não era curiosidade, não era emoção, era sede. Era uma fome espiritual que aumentava a cada culto. Cada culto que passava aumentava essa sede espiritual. A cada mensagem, cada testemunho que eu ouvia. Mas havia uma pergunta que muitas vezes ficava no meu coração: por que que algumas pessoas recebem tão rapidamente e outras não? E eu esperava, e muitos recebiam logo, e por que que eu não recebia? Talvez você também já tenha feito essa pergunta. Talvez você pode ter visto alguém sendo batizado com o Espírito Santo logo após se converter, logo após a conversão, já foi batizado. E você há muito tempo esperando. Enquanto você continua orando, jejuando, esperando. Não é verdade? Se isso já passou pela sua mente, eu quero te dizer que você não está sozinho. Eu também passei por este processo. Hoje, olhando para trás, eu consigo perceber que Deus estava fazendo algo muito maior. A Bíblia, ela nos mostra que Jesus prometeu aos seus discípulos que eles seriam revestidos de poder ao receberem o Espírito Santo. Aquela promessa não era apenas para aquele grupo de pessoas no passado. Não. Ela continua despertando homens e mulheres que desejam viver na comunhão com Deus. Uma profunda comunhão com Deus. Quando compreendi isso, minha busca deixou de ser uma experiência extraordinária e passou a ser uma intimidade verdadeira com o Senhor. Foi então, amados, que eu comecei a separar mais tempo para a oração. Não era uma obrigação, era um prazer. Quanto mais eu orava, mais vontade tinha de orar e continuar a persistir orando. Quanto mais eu lia a palavra, mais desejava conhecer de coração ao nosso Deus. Então eu descobri que ninguém permanece muito tempo na presença do Senhor sem ser transformado por ela. Antes mesmo de ser batizada com o Espírito Santo, Deus já estava mudando os meus pensamentos, as minhas prioridades e a maneira como eu enxergava a vida. Houve dias em que eu chorava na presença de Deus, sem conseguir explicar exatamente o motivo. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de saudade de algo que eu ainda não havia experimentado plenamente. Hoje eu entendo que era o próprio Espírito Santo me atraindo para mais perto do Pai. Existem pessoas que acreditam que Deus trabalha somente na hora do milagre, na hora que o milagre acontece. Mas eu aprendi que ele começa muito antes. Ele prepara o coração antes de derramar a bênção. Talvez alguém esteja assistindo esse vídeo e pensando em desistir da busca. Você ora há meses, talvez há anos,
e parece que nada acontece. Se esse é o seu caso, me permita falar algo que eu queria que alguém tivesse me falado naquela época. Deus, ele nunca desperta sede em um coração sem ter preparado água para saciá-la. O tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Eu também precisei aprender, amados, que o Espírito Santo não é um troféu conquistado através do esforço humano. Não existe uma quantidade de oração ou de jejum que vá obrigar Deus a agir. A oração e o jejum, eles não servem para convencer a Deus. Eles servem para nos aproximar do Senhor e nos tornar mais sensíveis a Ele e à sua vontade. Essa compreensão, ela trouxe descanso para minha alma. Então eu continuei buscando, mas agora não movida pela ansiedade, movida pelo amor. Enquanto essa fome aumentava dentro de mim, Deus começou a mover toda a nossa igreja, a nossa congregação na época. Deus começou a mover toda a igreja para uma consagração. Então o pastor, ele percebeu que havia muitos irmãos sedentos, querendo a presença de Deus, querendo o batismo com o Espírito Santo, desejando crescer espiritualmente. E ele organizou então um jejum, um grande propósito que era de jejum e oração. A igreja então foi dividida em grupos de 6, 12 e 24 horas. Cada grupo teria a sua responsabilidade diante de Deus. Quando eu vi que eu estava no grupo de 24 horas, que deveria jejuar 24 horas, o meu coração se encheu de alegria. Eu não vi isso como um peso, eu vi como uma oportunidade. Era como se Deus estivesse me convidando para caminhar mais perto dele. O jejum iniciava meia-noite e terminaria então meia-noite do outro dia. A entrega seria no monte. Então, naquele dia, eu levantei logo cedo. A minha rotina continuava. Eu precisava cuidar da casa, fazer as refeições para minha família. E aqui existe uma lição muito importante. Que muitas vezes pensamos que consagração só acontece quando estamos isolados em um monte ou dentro de um templo. Mas Deus, ele também nos encontra na cozinha, enquanto nós servimos com amor a nossa família. Eu preparava então o almoço para o meu esposo e as minhas filhas, sentindo ali o aroma da comida, mas o meu propósito permanecia firme diante do Senhor. Cada tarefa simples daquele dia se transformava em uma oração silenciosa. Por volta das 11 horas, amados, alguém bateu a porta. Era uma irmã da igreja. Ela entrou com um sorriso e me perguntou: Você ainda está de jejum? Eu respondi que sim. Ela falou que já havia encerrado o propósito e comentou que não havia problema em comer, porque ela mesma já tinha almoçado. Olha só, 11 horas da manhã, ela chegou dizendo que já tinha almoçado. Aquela conversa durou poucos minutos, mas ficou gravada na minha mente. Quando ela foi embora, eu permaneci sozinha em instantes. Ninguém saberia se eu terminasse o jejum naquele momento. Ninguém me cobraria. Mas dentro do meu coração havia uma convicção muito tranquila. Aquele propósito não havia sido feito com pessoas, mas sim com Deus. Então eu continuei meu dia normalmente, preparando a casa, servindo a minha família e conversando com o Senhor em silêncio. Então, à noite, após o culto, nós seguimos para o monte. Fomos para o monte, ali onde entregaríamos o propósito à meia-noite. O ambiente era simples, mas a presença de Deus era real e tornava aquele lugar muito especial. Enquanto caminhávamos, eu sentia uma expectativa diferente. Não porque esperava viver algo espetacular, mas porque eu sabia que Deus honra os corações sinceros. Quando todos já estavam reunidos ali no cume do monte, o pastor então convidou aqueles que ainda estavam em jejum para se aproximar e até o meio, quem tinha permanecido no propósito até aquela hora, ou seja, às 24 horas. Naquela hora eu olhei discretamente para a irmã que esteve lá em casa pela manhã. Ela sorriu para mim e permaneceu onde estava. Então ela, havia interrompido o jejum e não pôde se aproximar. Eu caminhei então até o centro daquela roda, não para mostrar força espiritual, mas porque queria agradecer a Deus pela graça de permanecer fiel naquele compromisso.
Naquele momento eu ainda não podia imaginar que Deus estava preparando algo muito maior do que eu poderia enxergar. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor trabalha apenas no instante ali do milagre, mas Ele está agindo durante todo o caminho da obediência. Poucos dias depois daquele encontro, poucos dias depois daquele propósito, algo inesperado começou a acontecer. Eu tive um sonho muito diferente. Naquele sonho, eu estava com uma bacia. Eu tinha ganhado a bebê, né, Débora, e ali eu estava com essa bacia, né, a banheira, com as roupas sujas, as roupas dela que sujou durante o dia, estava nessa banheira. E ali, de repente, eu jogava aquela roupa fora. No que eu jogava, começava a falar em outras línguas, falar em mistério. Foi algo tremendo, sobrenatural, mas eu não entendia direito. E eu acordei profundamente impactada. Eu não conseguia compreender completamente o significado daquilo, mas eu guardei tudo no meu coração. Não saí contando para todo mundo. Apenas continuei orando e esperando em Deus. E dias mais tarde, amados, houve um congresso na cidade, na sede que congregávamos. E veio um pregador de outra cidade, de outro estado, para ministrar. Durante a mensagem, meu coração ardia. E quando chegou o momento da oração, ele convidou à frente os que queriam ser batizados com o Espírito Santo. E algo extraordinário aconteceu. A presença de Deus encheu aquele lugar de uma forma indescritível. Enquanto eu buscava ao Senhor, eu sentia que as minhas palavras não eram apenas palavras, não eram apenas palavras humanas. E pela primeira vez, eu comecei a falar em línguas. Foi um momento que eu jamais esquecerei. Parecia que o céu havia tocado a terra. Minha alma transbordava de alegria. Eu não conseguia conter as lágrimas. Mas existe um detalhe dessa história que eu só vou contar no próximo episódio dessa série. Porque apesar dessa experiência maravilhosa, havia algo que me deixou intrigada. E que talvez responda também dúvidas de muitos de vocês. Eu falava apenas uma expressão que se repetia continuamente. Apenas uma palavra, a mesma palavra se repetindo o tempo todo. Será que isso era normal? Será que Deus ainda faria algo além? Foi exatamente essa resposta que eu comecei a descobrir no decorrer do tempo. Se você quer conhecer a continuação dessa história e entender como Deus ampliou minha vida de oração e me ensinou sobre a intimidade com o Espírito Santo, se inscreva aqui nesse canal. Ative o sininho para que possa ser ativada as notificações. Assim você vai ser avisado quando o próximo vídeo for publicado. Se esse testemunho falou ao seu coração, deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas, outras pessoas que estão buscando a presença de Deus. E eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração por você. Pai amado, eu te agradeço por cada pessoa que permaneceu até aqui. Tu conheces, Senhor, o coração de todos esses que têm sede pela tua presença. Renova, Senhor, as forças dos que estão cansados. Fortaleça os que estão pensando em desistir. Sabendo, Senhor, que o Senhor trabalha, mesmo quando não estamos percebendo, mesmo quando os nossos olhos não conseguem perceber. Que cada pessoa que assistiu esse vídeo possa crescer em amor pela tua palavra, em desejo pela oração e em comunhão contigo. E que no tempo perfeito elas possam experimentar a alegria de tudo quanto o Senhor preparaste para ela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, às vezes pensamos que estamos apenas esperando por Deus, mas na verdade, Deus está preparando em nós aquilo que será capaz de sustentar a bênção que ele deseja derramar. Nos encontramos então no próximo episódio da nossa série Minha Jornada com o Espírito Santo. Deus te abençoe. Assista esse vídeo aqui, ó, também, que vai te interessar muito.